pessoal, boa noite. Também boa noite para todos. É sempre uma alegria muito grande para mim vir aqui nessa casa que eu, desde o primeiro dia, tive uma simpatia imediata, uma conexão, né, assim, de corações, né, de almas, aquela coisa assim que a gente sente, que a gente sabe. Então, para mim, vir aqui é sempre uma coisa que eu adoro vir. Eu não venho mais, talvez, porque eu também não posso. Porque hoje eu sou responsável por uma live de segunda-feira na minha casa. Eu já deixei lá uma turma que ser preparada, né? Mas não pode ser sempre. Assim, uma colega minha que eu te convidei, mas eu não vou estar. Essa coisa. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre evolução e educação. Porque esse assunto eu já tinha preparado uma outra ocasião, por conta do mês de outubro, por causa do Dia do Mestre. E aí você falou de e-mail, tinha como... Está todo mundo junto, né? E a gente está aqui olhando para o nosso mestre querido Eurípides, que eu vou visitar, estou contando para todo mundo que na semana que vem estarei lá pela primeira vez em Sacramento, né? E também fiquei me lembrando de Anália Franco, que é a mentora também da minha casa, da evangelização. Todo mundo, todos os professores, né? Mestres. Então, e eu trouxe esse tema, quer dizer, por essa data, né, que é o Dia do Mestre, eu também sou professora, tenho um bando de professores aqui, não estamos professores. Na verdade, somos todos professores, porque nós temos uma responsabilidade sempre com alguém, com o que a gente passa, com as nossas palavras, com os nossos comportamentos, né? A gente está sempre nessa troca e sempre ensinando ou levando algo para alguém. Daí a nossa grande responsabilidade. E eu me baseei nesse livrinho aqui, chamado O Mestre na Educação, de Pedro Camargo. O Pedro Camargo ele foi um jornalista muito importante do interior de São Paulo, nas décadas de 50, 60, e ele era um apaixonado pela doutrina espírita, era um apaixonado pela educação, e ele era apaixonado por Jesus como mestre. Então, olha só, ele escreveu O Mestre na Educação, mas olha os outros livrinhos que ele escreveu também. Ele escreveu Em Torno do Mestre, na seara do mestre. Ele não falou em torno de Jesus, mas sempre como Jesus como um mestre, né? Na escola do mestre, nas pegadas do mestre. Cada um desses títulos são livros, porque ele amava a educação, amava a doutrina espírita, e todos os livros têm a ênfase de Jesus como aquele que veio nos ensinar, né? E aí, Fran, pode mudar o slide. Bom, então aí a gente chega lá em Jesus, não é? Que foi o nosso grande mestre maior, não é? Ele foi médico, né? Foi carpinteiro, ele foi um grande profeta, ele né? Fez aqueles milagres, aquilo tudo, mas ele gostava, mas o que ele aceitou foi ser chamado de mestre. Tanto que ele diz assim: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou Jesus. Né? Ele tinha isso. O que ele veio, né, nos ensinar? Ele veio ensinar para a gente a verdade, né? A verdade da nossa existência. Ele veio ensinar que Deus não era aquele ditador, né, como havia, né, como se via, que Deus era pai. Ele veio trazer o amor, dizer que o amor era tudo. Tudo era amor. Eu me lembro muito de Joana, que diz, né, naquele livro dela, o amor é que sustenta o universo. Eu falo assim, Deus, que é isso? O amor é que sustenta, tem para entender. Agora eu acho que eu entendo. É o amor. Tudo é o amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, toda a nossa trajetória para chegar até Ele. E para a gente chegar até Ele, nós temos que desenvolver esse amor. Essa é a grande tese
do Pedro de Camargo, como vocês vão ver. Portanto, Jesus, ele traz essas verdades, mas ele sabia, como mestre, que muito do que ele tinha ensinado não ia ficar, não ia ser muito, não seria entendido. Então, ele promete, como nós sabemos, um consolador, e promete um novo mestre que virá para aclarar, para esclarecer, né, o que ele disse. Pode passar, Fran. E aí nós recebemos, né, depois, 2000 anos depois, Allan Kardec, né, que diz, né, que está pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade, aí que explica o que é a instrução, né, e que é a educação, que a gente vai ver sobre isso. Então, ele, né, Jesus, ele foi escolhido a dedo, né, para poder ser aquele codificador. Ele já tinha tido uma trajetória como espírito em várias encarnações, com muito conhecimento, como um sábio, como um professor. Ele já tinha tido, né, toda essa capacitação, né, como mestre, mas naquela encarnação dele como Allan Kardec, como Hippolyte Léon Denis Rivail, né? Kardec, ele estudou numa escola que era o máximo, que a gente sabe que a Iberdan, ele é levado para lá, e lá ele tem contato, né? Quem é o mestre dele ali? É o Heinrich, né? Pestalozzi, que para muitos é considerado o grande pedagogo da humanidade. Né? Pode passar, Fran. Então, o Pestalozzi, o que o Pestalozzi pregava, né? Qual era a proposta dele? Ele dizia que o fim último da educação estava relacionado ao desenvolvimento moral. Então, ele não via a educação como essa coisa de você só de instrução, era o conhecimento transformador. E para o desenvolvimento moral, que o objetivo era contribuir para a formação de seres humanos plenos, com autonomia intelectual, para compreender o mundo e a capacidade de utilizar a razão para realizar escolhas fundamentadas na ética das relações e no bem-estar coletivo. Então, era com essa metodologia que Kardec foi criado em Iberdan. Então, Pestalozzi, ele dizia que a educação estava relacionada ao desenvolvimento moral e que o objetivo da educação, né, de toda essa formação, do conhecimento, dos valores, era para que se tivesse pessoas capazes de ter uma autonomia intelectual. Então, por isso que na escola dele, a liberdade, né, as crianças tinham liberdade de pensar, de falar o que queriam, de sair, ir lá fora e conviver meninos e meninas. Ele pregava isso. Então, era o amor, porque a gente vê sempre ele com as crianças no colo, o amor era fundamental para eles. Não tem educação sem amor, né? A gente só se transforma, só cresce com o amor. Então, Jesus, porque era muito interessante que ele, apesar de dizer, né, que a escola não tinha religião, que aliás causou muitos problemas, porque as escolas na época eram escolas católicas e tal, e ele não queria. Ele, na verdade, a gente sabe que à noite ele ensinava o evangelho para as crianças, ele contava para as crianças a história de Jesus, então ele amava também Jesus. Então foi nesse ambiente, né, que Kardec ele foi criado, né? Então, quando ele desenvolve, quando ele codifica a doutrina, né, como um educador, né,
fica quando nós analisamos a doutrina? Que ela é uma doutrina extremamente educativa, né? Não só pela teoria da reencarnação, que os espíritos dizem que cada reencarnação nossa, cada vivência nossa, são experiências educativas para que a gente vá aprendendo, mas, principalmente, é uma doutrina que mostra que nos tira o véu da ilusão. Não somos nós mesmos construtores da nossa vida, do nosso futuro, do nosso caminho. Então, é uma doutrina extremamente que tem essa metodologia educativa do estudo, né? do estudo, da prática em relação ao outro, para que a gente possa ir crescendo moralmente. Né? Fran, pode mudar. Eu trouxe mais um pouco de Pestalozzi e os órfãos de Sterna, que é uma cultura, porque ele tinha um coração, né? Uma generosidade gigantesca, e num determinado momento, nessa região de Sterna, lá na Suíça, houve uma guerra entre dois lugarejos, muitos adultos, mães e pais foram mortos, e as crianças ficavam perambulando, os órfãos, que era uma coisa tremenda. Então, ele pega as crianças e leva para como se fosse um mosteiro abandonado, para ali poder cuidar dessas crianças. Né? Mas o que ele diz é o seguinte, ele diz uma coisa muito importante, e por isso que a gente tem aqui no Brasil o Instituto Pestalozzi, que cuida das pessoas que têm seus problemas, as suas diferenças, as suas deficiências, né? Vamos dizer assim. Né? Então, ele diz assim, nós não temos direito algum de limitar a qualquer homem a possibilidade de desenvolver todas as suas faculdades. Não temos o direito de negar à criança a possibilidade de desenvolver, nem que seja uma só faculdade, nem mesmo aquela que, no momento, julgamos não essencial para o seu futuro, para a sua futura profissão ou para o lugar que ele terá na vida. Então, ele diz que toda oportunidade de conhecimento tem que ser oferecida à criança, né? Às pessoas, ao ser humano. O ser humano, ele tem esse direito de aprendizado. Por quê? Porque se a gente vem para isso, para aprender, né? Todas as possibilidades, a gente, por exemplo, como professores ou como pais, nós temos essa responsabilidade de procurar oferecer o máximo que nós pudermos essas possibilidades de crescimento, né, para aqueles que estão ao nosso lado. Então, eu fiquei pensando no Instituto Pestalozzi, né, que não podia ter outro nome, que era um nome muito importante. E eu fiquei me lembrando de uma amiga minha que tem um filho que é um autismo severo mesmo, bem difícil, mas que vai para uma escola, que aprende uma série de coisas, quer dizer, ele tem muitas limitações, mas ele teve um aprendizado, sim. Foi oferecido, quer dizer, existem professores em um local onde essa pessoa, como ele disse, mesmo que fosse um pouco, certamente nessa encarnação, era o que ele precisava, de repente. Ele tinha suas limitações, sabe lá por quê, né, gente? Nossos planejamentos reencarnatórios, é um mundo, né, de situações, mas ele não vai desencarnar sem ter aprendido, sem ter evoluído, sem ter, como é que se diz, gareado algum conhecimento. Né? Porque o Pestalozzi diz isso, né, que nós temos esse direito. E a gente fica triste, né, porque eu vejo, né, lá na minha comunidade, as crianças de 12 anos não sabem escrever, não sabem ler. É uma escola, é uma situação estudantil extremamente, eu vou dizer uma palavra pesada para mim, criminosa, né? Um Estado que não oferece o mínimo de uma escola bacana, em que as crianças possam ter um certo conforto,
uma alimentação e uma boa educação, é o mínimo, ela é criminosa e ela é grave. Isso é um problema muito grave. Pestalozzi diz, todo ser humano tem esse direito. Nós somos cidadãos que pagamos impostos altíssimos, dos maiores do mundo. E eu fico olhando aquelas crianças lá do morro. Não tem por quê. Porque a escola não oferece essa possibilidade. Eles têm dificuldades em casa? Tem. Mas a escola poderia suprir, ficar com eles, ter atividades diferentes, mas não é o que acontece. Então, nós temos esse grande problema no nosso país, que é essa educação muito deficiente e que é comprometedora, porque um ser humano com 15 anos, mesmo que ele leia, ele não consegue interpretar o que está lendo. Né? Ele não é o analfabeto funcional, porque ele lê as palavrinhas, mas ele não consegue pegar aquilo no todo. Então, esse é um dos maiores problemas do nosso país, que tem milhões de problemas, mas, para mim, esse é um problema muito, né? É muito grave. Pode passar, Fran. E aí eu fico pensando, qual é o objetivo, né, de todo esse processo evolutivo do ser humano, né? Que nós, né, que a doutrina tem como base esse processo da evolução, que a ciência também mostra que existe toda uma evolução, tudo evolui, né? Nós, como seres humanos, nós sabemos disso, é só ir nos museus a gente vê como a gente evoluiu, não é? Planeta evolui, tudo se movimenta, tudo evolui, tudo se transforma, né? E a gente fica pensando assim, por que existe isso? Né? Deus sabe, melhor do que nós. Mas o que o Vinícius diz? Que todo esse processo evolutivo, desse de conhecimento nosso e da gente ir, porque vocês veem, o ser humano começa ali, né? E ele vem desses milhares de anos num aprendizado, e o seu corpo, né? O seu corpo se modificando, se adaptando para atender às exigências intelectuais dele. Porque o que acontece com o ser humano? Ele vai vivendo e vai conseguindo, aos poucos, a cada geração, dominando a matéria. Dominando a matéria. Nós chegamos a um nível muito grande de dominar a matéria. Já estamos, né, no começo, mas a gente já dominou muito a matéria. Né? E a cada momento desse, o nosso corpo também foi se modificando para atender às exigências intelectuais nossas. Então, você vê que coisa impressionante que é, né? Mas por que isso tudo? Então, olha o que o Vinícius coloca. Resgatar a consciência de sua verdadeira natureza divina, que sempre esteve e estará unificada no todo, na fonte, em Deus. Então, o Vinícius tem uma proposta que diz assim, quando nós nascemos, né, simples e ignorantes, aquela fagulha lá, nós nascemos, por que se diz que nós nascemos à imagem e semelhança de Deus? Porque todos nós temos uma centelha divina. Então, ele diz o seguinte, nós temos essa centelha e toda a nossa trajetória é para chegar até ele. É para que essa centelha brilhe tanto para se encontrar com ele lá. Porque essa centelha está dentro de nós. Olha só mais o que ele fala. Pode passar, Fran. Então, ele diz assim, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Pelas diversas encarnações dos diferentes órgãos do universo, os espíritos caminham para a própria perfeição. É a lei da evolução. Então, o que é evoluir? Eu até peguei aqui alguns trechos aqui do livro, ele diz assim, que o evoluir é o futuro inexorável do espírito. Quer queiramos, quer a gente não queira, a gente está evoluindo. Né?
O importante é que aquelas duas asas, né, que os espíritos dizem que nós temos a sabedoria e o amor, que deveriam caminhar juntos. Às vezes, esse amor aqui, a calzinha fica meio né? Ou vice-versa. Mas nós teríamos que seguir com essas duas asas. Né? Então, ele diz que evoluir é o futuro inexorável. De qualquer maneira, nós vamos evoluir. Não tem como. Da criação à perfeição, o homem, aliás, tudo que existe, né? Segue a lei da evolução. Tudo se movimenta, tudo se transforma. É a lei do progresso, que é, inclusive, essa lei do progresso, é uma das bases de sustentação da própria doutrina espírita. Né? A doutrina espírita tem a lei do progresso, até porque as próprias encarnações é isso. O que são as encarnações? São as diversas experiências evolutivas do ser humano. E aí ele diz assim, pelas diversas experiências. Né? Então, a gente, assim, eu pensei assim, eu comecei a fazer um exercício até comigo mesmo, pensando assim, gente, imagina quanto... Eu nem vou lá para a época que é do mineral, do animal, do vegetal. Vamos começar quando a gente começa aqui, nas primeiras experiências. Quanto que a gente já passou? Quanto que a gente já sofreu, que a gente já aprendeu? Gente, né? A gente às vezes não pensa nisso. Mas eu não quero voltar para saber da minha encarnatória nem por um decreto. Mas já pensou? Se a gente pudesse olhar para trás e ver tudo que nós vamos buscar muitos contatos. Mas, por outro lado, apesar da gente saber que a gente também está no começo, ainda tem muita coisa pela frente, eu acho assim, não sei se é arrogância da minha parte, mas eu acho que nós fizemos uma boa escolha nessa encarnação. Nós todos aqui, vamos nos colocar todo mundo aqui. Porque, olha, a gente, nessa segunda-feira, viemos para cá, estamos aqui ávidos, né, de saber alguma coisa, de conhecimento. Muitos de nós chegou aqui pela dor, outros chegou pela curiosidade, outros chegou... A gente não importa, mas nós fizemos uma escolha, gente, muito boa, eu acho. Né, Conceição? Porque nós escolhemos a doutrina espírita, nós escolhemos Jesus, gente. Então, essas duas, escolhemos, estamos aqui aprendendo alguma coisa. Então, as nossas asinhas estão ali batendo, as duasinhas. A do amor e a da sabedoria. Porque quem se interessa pelo Evangelho, o coração, né, já está ali sendo preparado, né, para o amor pleno, que um dia, né, nós vamos sentir. Mas eu acho, sinceramente, eu tinha uma colega minha que falou assim, quando eu voltar lá para o outro lado, eu não vou ser pior que uma lagartixa assim. Eu falei assim, eu não. Eu vou chegar só, olha, tá bom, tentando chegar humilde, né, do outro lado, claro. Mas eu vou dizer assim, olha, eu procurei estudar, tem muito para... Mas eu vou sentir assim, certo orgulho, entre aspas, de chegar e dizer, olha, eu tentei, né? Eu fiz uma escolha boa. Eu acho que eu fiz uma escolha boa, tem muito para aprender. Agora, chegar naquela humilhação, eu não vou chegar. Só Deus sabe, não é? Para pensar que vocês são aonde veio. Não, assim, uma noção do que a gente é. Não é assim aquela arrogância, mas é aquela firmeza de dizer assim, olha, eu estou querendo seguir o caminho, eu fiz escolhas, estou no começo, fez coisa errada? Claro que fiz, né?
mas eu não vou chegar rastejando. Me recuso. Me recuso a chegar rastejando. Então, pode passar, Fran. E é isso aqui eu trouxe até para vocês, né? Então, é isso, evoluir é iniciar um processo educativo constante, tanto individual como coletivo. Quer dizer, nós estamos vivenciando um processo educativo constante. Nós estamos aqui no aprendizado, vamos sair daqui, descer. Tudo é um aprendizado. Cada segundo da nossa vida, tudo é um aprendizado. Tá? E a gente passou agora por um aprendizado coletivo muito nítido com a pandemia, né? Foi um processo de todo o planeta. Quando eu paro para pensar, a gente vai chegar lá do outro lado e dizer assim, eu fui contemporânea da Covid-19 no planeta, porque nós passamos por tudo isso. E não foi nada fácil, né? Foi muito complexo, muitas pessoas... a minha mãe partiu de Covid, e muitas pessoas perderam, né, seus entes queridos. Foi muito difícil. A gente ainda não evoluiu, a gente ainda não conseguiu captar tudo o que aconteceu naquele período, mas foi um desses períodos de provas, né, coletivas. E aí se esperava, né, que as nações aprendessem alguma coisa. E a gente está vivendo um período muito complexo para a gente analisar, muito complexo, de guerras, de confusões, muito complexo, de caras, assim, ser humano, mas a gente acho que não tem noção do que está acontecendo. Com tudo isso que está acontecendo, com essas guerras, com esses ódios, eu fico pensando, por exemplo, lá no Oriente Médio, né? O meu filho está falando das causas assim, sabe o que acontece? Quando você vai estudar o passado daquela região, são lutas e lutas, brigas e brigas, aí vai lá, destrói tudo, aí aí pedra sobre pedra. É uma coisa, a história daqueles povos, é uma matança. É óbvio que muitos dessas vítimas agora são os autores. Então, eu fico pensando, será que é a última vez? Será que... Porque irmão contra irmão é uma coisa muito complicada. É muito complexo, eu acho, para analisar tudo, sabe? Tem toda uma parte geopolítica também, de história política, mas tem uma parte ali espiritual, ali que é muito pesada, muita complicação. Então, tem muitas vinganças que nascem o ódio, que já nasce do ódio, para mim, hereditário, assim, milenar, ancestral, sabe? E eu fico pensando quando é que vai acabar isso. Quando é que vai acabar isso? Né? Então, como a gente estava falando, com o progresso material, o homem vai dominando o ambiente. E pelo espiritual, o que se espera é que ele vai adquirindo aos poucos as virtudes, né? A bondade, a paciência, a honestidade, a humildade, a tolerância, que vão facultar sua ascensão espiritual e sua aproximação com Deus, que é o grande objetivo da evolução, né? Então, esse que é o objetivo, né, do nosso aprendizado. Então, nós estamos aqui, nós somos espíritas, nós conhecemos muita coisa, né, que a doutrina nos ensina, a gente sabe que a gente precisa olhar o outro, né? Eu acho que isso aí é fundamental, né, que Jesus trouxe para a gente, é olhar para o outro. Se eu passo a minha vida sem olhar para o outro, não tem como, né? Eu só vou ascender espiritualmente, evolutivamente, se eu puder olhar para o outro, se eu for adquirindo virtudes, e se eu for, através do meu conhecimento, abrindo a minha consciência e me desenvolvendo moralmente, como diz Pestalozzi. Tem que ser essa via de duas mãos, de mão única, dupla, que vai dar naquele objetivo. Mas quem falou muito sobre isso, sabe quem foi? Foi o Fred Figner, no livro Voltaire. Quem é que já leu o livro Voltaire?
o irmão Jacó. O que aconteceu com o irmão Jacó? Ele teve uma trajetória de vida muito complicada. Com 14 anos, o pai tirou ele lá da Tchecoslováquia, aquela região de guerra, um horror. Botou ele dentro do navio, meu filho vai, 14 anos. A mãe fez uma sacolinha com os pãezinhos, ele foi embora. Nunca mais viu o pai, a mãe, nunca mais. E chegou na Nova York, todo dia para Nova York. E lá ele, é um menino muito inteligente, muito esperto, ele descobriu, ele ficou sabendo que o Thomas Edison tinha inventado o gravador de voz. Então, as pessoas falavam alguma coisa, daqui a pouco elas escutavam a própria voz. O cara quase desmaiava de alegria. O cara cantava, escutava ele mesmo cantando. Imagina, a gente hoje não pode nem imaginar, né? Então, o que ele fez? Ele lutou, trabalhou e comprou um gravadorzinho e ia de cidadezinha em cidadezinha. Ele ficava lá, criava aquela fila, dando dinheiro. Foi assim que ele foi ganhando dinheiro. Um dia ele veio para o Brasil, vai lá para Manaus e tal, que era bem mais perto, né? Eu só sei que ele enriquece. E tem eu não queria nem contar para vocês, porque é uma história maravilhosa, a história do Figner. E ele casa, e tem a casa dele não está aqui, né? No Marquês de Abrantes, é a casa do Figner, que ele construiu, e agora é um centro cultural. E o Figner, um dia perde a filha morre, a filha dele morre, ele descobriu a doutrina espírita, foi encantado pela doutrina e foi trabalhar. Tinha dinheiro, ele colocava caminhões de alimentos para ajudar. Ele chegou a ser vice-presidente da Federação Japonesa Brasileira, ele fez de tudo. Aí ele dizia, quando eu morrer, eu vou voltar para contar todos os detalhes. Aí, quando a morte dele, ele escreveu, anos depois, ele conseguiu que Chico Xavier contasse a história dele. Então, ele diz que quando ele morre, a maior decepção que ele teve foi o funeral. Porque no funeral, com aquela decepção geral, o funeral realmente é uma coisa terrível. Né? A gente faz tudo que não pode fazer. Ri, conversa, fala às vezes mal do morto, sem saber que o cara está ali do lado escutando. Então, ele disse que mas a maior decepção dele foi com ele mesmo. Porque quando ele chega lá do outro lado, na espiritualidade, ele vai encontrar, inclusive, os antigos amigos da federação. Cadê? Todo mundo com um brilho, assim. E ele nada, ele de cinza, de um pingo de cor. Então, esse livro é muito interessante, que mostra que ele diz assim, eu não cuidei do meu coração. Ele fez muita coisa. Mas ele diz, eu não colocava nenhum tipo de amor, não tratava bem meus empregados, eu era de muito arrogante. Então, o sentimento, a asinha aqui, ficou paralisada. Ele foi crescendo aqui. Mas, pelo amor de Deus, quem cuidou dele, que recebeu ele, levou ele lá para a espiritualidade, foi o doutor Bezerra. Então, ele não era tão assim. Desassistido. Tão desassistido assim, né? O doutor Bezerra levou ele. Mas o que eu queria contar é isso, quer dizer, que a gente tem que cuidar do nosso coração. Porque não adianta você fazer toda a caridade do mundo e aquilo não te sensibilizar. Porque tudo que a gente faz, como o Vinícius fala, é para a gente despertar a chama divina. Então, ele diz assim, a educação não é de fora para dentro. Todas as experiências que você vive é para liberar o que está dentro de você, a chama divina. E o Figner, o livro do Figner, fica muito claro isso. De repente, ele sente que está saindo de dentro dele, porque ele começa dão para ele lá na espiritualidade a oportunidade de fazer o mesmo trabalho que ele fazia aqui, porque ele trabalhava nas mesas mediúnicas como esclarecedor. Né? Mas ele disse, eu recebi aquelas
esse espírito, conversar. E lá ele começou a ter uma outra relação, uma outra vivência. Então, não adianta que, se não for por amor, a gente não vai em frente. E isso daí é uma coisa que tem que ser colocada muito na nossa cabeça, e graças a Deus a gente tem a doutrina espírita para nos alertar sobre isso, né? Então, pode passar. Então, na verdade, o conhecimento surge de dentro de nós. As vivências educativas servem apenas para despertá-las. Educar é tirar do interior, despertar os poderes latentes do espírito. Então, tudo que a gente vive é para poder sair de lá de dentro aquela chama. Por isso que Jesus fala, sois luz. Sois luz, vamos brilhar. Vamos brilhar. E aí, quando eu estava lendo sobre isso, né, essa coisa de despertar os nossos, a gente não sabe o que a gente tem de latente, das nossas coisas boas que a gente tem, né? Eu li uma entrevista do Emicida, o Emicida, aquele rapper famoso, né? O Emicida conta que ele era de uma favela do interior, da periferia de São Paulo, né? Aquela barra pesada, e também teve uma vida muito difícil, com pai e mãe muito complicados, muito difícil. Então, na escola, ele era terrível. Você não se interessava por nada, as coisas, não prestava atenção em nada, não fazia trabalho, não fazia nada. Era uma coisa horrível. Até que ele encontrou uma professora. E essa professora descobriu que ele gostava de história em quadrinhos. Então, ele falou assim, por incrível que pareça, ela chegava em casa, recortava as histórias em quadrinhos, colava e levava para ele fazer os trabalhinhos com as histórias em quadrinhos. E aí ele disse que, com aquela coisa da professora, ele foi se interessando e tal. E hoje, quem é ele? Né? Ele é um grande artista, ganhou o Emmy Internacional, né? Pela mensagem. Quer dizer, ela conseguiu fazer com que esse poder latente que ele tinha fosse despertado, a professora. Né? Então, poderia ter sido outra pessoa, mas conseguiu pelo amor. Se isso não é amor, o que é? Né? Que essa mulher sentiu por aquela criança, né? Tão complexa, tão complicada. Então, ela conseguiu fazer com que aquele ser humano pudesse despertar essa coisa, essa luz latente dele, e que ele leva para as comunidades esse discurso dele, né? Essa narrativa de tudo que passou, de tudo que acontece, dá voz àquela situação tão tremenda, ganhou prêmios, vive ganhando prêmios aí até fora do Brasil. E aí eu fiquei me lembrando também que eu, quando era... meu pai... Eu nasci aqui no Rio, meu pai era militar paulista, e quando eu tinha uns 2 anos, eu fui embora para São Paulo. Papai volta para São Paulo, né? Porque ele veio para cá para ir para a guerra. Ele era piloto da Força Aérea. E aqui ele estava se preparando para ir para a guerra, era 45, né? E ele conheceu a minha mãe. Aí conheceu a mamãe e tal, mas ia para a guerra. Né? Nisso a guerra acabou. Aí a alegria geral, aí tem milhões de fotografias deles passeando, a mamãe levando ele em todos os lugares que ele não conhecia. A Praia Vermelha, o Corcovado, tem as fotografias deles, a família toda ia, maravilha. Nossa, não podia ser melhor. Bom, casaram, e quando eu tinha 2 anos, o papai teve que voltar para São Paulo. Então, até uns 10 anos, eu morei lá. E quando eu vim para cá, fui para a escola, no meio do ano, julho, e a escola era obrigada a aceitar, porque a filha de militar tinha que ter vaga. Não quer dizer que não tinha. Aí você imagina, com 10 anos, chegando numa escola, a turma, e naquela situação. Mas o grande problema
é que o currículo de São Paulo era diferente do currículo do Rio. Tinha cabimento isso. Então, o que a criança aprendia lá, de repente, era assim, muita coisa que eu chegava lá, eu não sabia, nunca tinha aprendido aquilo. E encontrei uma professora, nada legal. A professora era bem daquela que colocava, ela sabia que eu não sabia, mas me colocava na frente da turma e me obrigava a fazer coisas que eu não sabia fazer, não fazia, ficava paralisada. Então, foi ficando muito difícil para mim, né? E eu me lembro que a mamãe foi chamada na escola, e aí a professora, e assim, aquele dia foi terrível. Aí, quando eu cheguei em casa, a mamãe falou assim, mamãe, o que foi que a professora falou, né? Nossa. Aí a mamãe estava lá, eu me lembro que a mamãe estava batendo bife na face. Falou assim, ela falou que você não abaixa a cabeça quando ela briga com você. E eu disse para ela que eu e meu marido nunca ensinamos nossos filhos a baixar a cabeça. Olha a resposta da mamãe, que sabedoria. Tem umas coisas que eu agora resgato da mamãe que eu fico assim impressionada. Ela assim, não, nós nunca ensinamos. Ela não abaixa a cabeça, ela não aprendeu, nós não ensinamos nossos filhos a baixar a cabeça. Eu vou arranjar uma professora para ajudar ela, a mamãe arranjou uma professorinha, eu passei de ano. Mas eu era muito, tinha muita deficiência ainda, né? E eu tinha uma amiguinha, que um dia, quem sabe, ela estará aqui com vocês, a Ângela Delu, foi minha coleguinha de escola com 10 anos de idade, que nós somos amigas até hoje, também do movimento espírita e tal. Aí, nós éramos amiguinhas de escola, foi a única pessoa que ela fez tudo para ser minha amiga. Ela estava sentada do meu lado, nem quis ser meu amigo, assim, mesmo que eu falava diferente, falava com sotaque. Falava bolacha, né? Aí a mãe da Ângela falou assim, olha, eu vou colocar a Ângela numa uma escolinha para fazer a prova de admissão. Para admissão. Aí eu peguei... A Ângela está assistindo lá. A Ângela está assistindo essa palestra? Então, sinta-se convidada. A Ângela está assistindo. Então, então, a mãe dela falou assim, olha, e falou para a mamãe que eu vou colocar ela numa professora. Aí a mamãe foi lá. Quando chegou lá nessa professora, que era uma senhora de aquelas senhoras, aquelas professoras de antigamente, falou assim, olha, não estou aceitando mais, acabou a vaga, eu já tinha feito aqui já fiz uma pré-seleção e não tem mais vaga. Aí a mamãe, mas que pena, porque a colega dela está aqui, não sei o quê, cadê essa escola? Arranja. Aí ela vai para a turma da manhã, que é mais adiantada. E aí parou assim, olhou, aí olhou para mim e falou assim, você tem cara de ser estudiosa e inteligente. Tudo que eu não era. É tudo aquilo. Então, eu vou te dar uma chance. Você vai ficar na turma da tarde, e se você estudar, melhorar, eu vou colocar você com a sua amiga de manhã. Gente, isso mudou a minha vida completamente. Porque eu passei a estudar muito, a gostar de estudar. Passamos, eu e a Ângela, passamos muito bem para a escola, porque também a gente estudava muito na admissão, acho que tudo que eu sei, 90% do que eu sei, a gente aprendeu muito ali. Não, aquilo ali não era brincadeira, aquela admissão. E, então, foi um ser humano, uma professora que muda por uma palavra, por um gesto, né? uma palavra de incentivo, né? Então, é muito importante pensar que cada um de nós pode também fazer essa mudança, né? A mudança no outro, a mudança no outro por uma palavra de ânimo, por um diálogo, por palavra de carinho, de olhar e assim, peraí, você é capaz, né? Nunca ninguém disseria isso para mim, né? Nenhum professor. E aquela senhora tão disse isso para mim, e realmente eu percebo que foi a partir daquele momento foi uma grande mudança. É isso mesmo. E eu gosto muito dessa imagem, porque
O Vinícius diz assim, que a educação intelectual e moral são inacessíveis à traça, aos ladrões e à própria morte, pois representam o fruto do trabalho e do esforço próprio individual. Quer dizer, o que a gente leva para o outro lado é só isso. E tudo que a gente conseguiu até agora e que a gente vai conseguir, né, somos nós, é o nosso, é individual. É a nossa, pelo nosso esforço, o nosso trabalho individual. E não tem traça, não tem ladrão para roubar, não tem nem a morte vai acabar. Nós somos, nesse momento, todas as nossas conquistas, todas essas vidas que a gente já teve, porque tudo fica gravado, tudo fica... é responsável por isso. Tudo fica no éter, como diz o Charles, o pai de Fanny Pereira. Está tudo no éter. Né? Para a gente poder um dia acessar. Nós somos um grande arquivo, mas nós somos o que a gente... Então, por isso que a doutrina nos ensina isso, por isso que ela é educativa, porque ela não dá para a gente ilusão. Somos nós que vamos ter que bater essas duas asas, seguir em frente com essas duas asas, com as nossas próprias aquisições. Não há como a gente ficar jogando para o outro a responsabilidade. Vocês veem que, como disse o Pestalozzi, não é mesmo aquela pessoa com tantas limitações, né? Ela vai ter alguma coisa que ela vai aprender, ela não vem à toa, ninguém vem à toa. Né? E nós todos, pais, mães, ou avós, ou não, nós temos essa responsabilidade diante do outro, de, como ele diz, sempre oferecer, sempre dar ao outro essa chance, né, de alguma coisa positiva. Né? Pode passar, Fran. Então, o Emmanuel que coloca essas duas asas, foi ele que escreveu essa frase, duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra chama-se sabedoria. Então, é essas duas que vão, como diz o Vinícius, tudo que a gente aprende, né? Mas o amor é para abrir a nossa consciência, né? Por isso que a gente deve estudar muito a doutrina, porque quanto mais a gente vai abrindo a nossa consciência e a gente vai sensibilizando, né? O Evangelho é aquela obra que os Espíritos disseram, você já fez o livro dos Espíritos, mas o Evangelho vai ser a obra que vai transformar a humanidade. Porque ela, né? O Evangelho é que vai mudando também o nosso coração, né? Vai mexendo, né, o nosso coração. Pode passar, Fran. Então, educar é, como diz o Vinícius, é evolver de dentro para fora, revelando na forma perecível a verdade, a luz e a vida imperecíveis e eternas. Por isso que são as características de Deus, a cuja imagem e semelhança fomos criados. Então, tudo que a gente vivencia é para fazer, como o Figner falou, olhar para o nosso coração. Como ele disse, eu cuidei do meu coração, quando ele chegou do outro lado. Então, fica essa mensagem, nós temos que cuidar do nosso coração. E parar, né, fazer aquela... o que eu estou fazendo comigo mesmo? Tudo isso que eu vivencio na própria doutrina, todo esse trabalho que eu realizo. Eu amo a doutrina, acho que é maravilhosa, eu quero... Mas e o meu coração, né? Quanto de amor eu desenvolvi no meu coração? Eu acho que isso é importante da gente colocar, porque às vezes, como disse o Figner, eu fiz tanta coisa mecanicamente, ele tinha dinheiro mecanicamente, e foi deixando o coração de lado. Né? Pode passar. O porquê da vida é o amor. Né? O porquê do amor é Deus. Então, a vida leva ao amor e o amor conduz a Deus.
essa trajetória que chama-se evolução. Evolução é renovação. E essa experiência individual em que tomamos parte disso, denomina-se educação, ou melhor, autoeducação. Então, é com todo esse conhecimento e essas experiências é que a gente vai se transformando, como tudo se transforma, né? E, quiçá, para melhor, porque, na verdade, muitas coisas que nós aprendemos não são boas. A gente está falando, né, das coisas maravilhosas de aprendizado, mas, às vezes, a gente se desvia do caminho e vai por um caminho que não é legal, que nos infelicita, faz a gente um dia ter que retornar, né? Tem que voltar. Então, fica aqui essa mensagem da importância da educação na nossa vida, de que todos somos educadores, todos. E existe uma preocupação muito grande que eu li, eu até ia trazer para vocês, que eu tinha recordado no jornal, que eu li na semana passada, que há uma pesquisa, os professores muito preocupados. Por quê? Porque antigamente era assim, né? A criança fazia alguma coisa errada, chamava o pai ou a mãe, né? Para poder chamar atenção. Mas o que está acontecendo, que os professores estão dizendo, que as crianças estão tendo modelos muito ruins, né? Estão aprendendo coisas erradas na própria casa, na própria família. Então, você vai fazer o quê? Né? Como é que você vai chamar um pai ou uma mãe que vai chegar e dizer, olha, seu filho está fumando, não sei o quê. Ele vai dizer, tá bom, tá, deixa eu falar, tudo bem. Lá em casa também a gente faz isso. Então, diz que esse modelo, quer dizer, esses exemplos que deviam ser positivos no familiar, lá onde eu moro, lá onde eu trabalho, não tem como. Porque os exemplos são terríveis e a gente tem que fazer toda uma construção com a criança, porque se a gente fosse, porque o pai e a mãe, a gente tem que fazer assim, uma construçãozinha na criança de que ela, né, um ser que não precisa copiar o pai. O meu pai, o garoto no Dia dos Pais, tia, você não vai nem querer saber que é meu pai. Ele é o Robocop. Você se lembra disso, daquele bandido Robocop? Era o pai dele. E ele tinha um maior orgulho. Eu fiquei assim, eu falei assim, olha, não adianta que desconstruir. Assim, seu pai cometeu um erro, ele está lá dentro. E esse apelido não é uma coisa boa para ele está sofrendo lá dentro, ele não está feliz. E você não tem que copiar os caminhos do seu pai. Então, é uma tarefa, né? Muito difícil. E eu acho que a evangelização é uma das maravilhas que a doutrina traz, a evangelização de todas as igrejas, né? Todos os caminhos que traz Jesus, que traz para essas crianças um carinho, atenção, mostrando para elas que elas são seres humanos, queridos, que têm um pai, né? Que a gente pode ser amadas, porque as crianças chegam lá, nem querem, a gente não pode nem tocar nelas, não é? E, então, a evangelização, para mim, é uma coisa muito importante, até porque a criança, na própria evangelização, a gente começa a despertar o prazer para ela estudar. Então, a gente coloca os livrinhos, tá, para ver se ela tem motivação, porque a escola mesmo faz isso, né? Então, graças a Deus, a gente tem esse caminho da evangelização, que a criança aprende. Eu, às vezes, assim, se ela, nos momentos, eu digo para eles, no momento difícil que você tiver com medo, o que você vai chamar? Jesus. Então, se a criança aprender isso, para mim já é uma coisa maravilhosa. Então, é sobre essa importância da evangelização, dos professores, dos bons professores, né, na nossa vida, e de que nós somos também modelos, e também somos professores, de uma certa maneira, que é a nossa mensagem. E fica a nossa homenagem para o nosso Eurípides,
a nossa Meimei, a Nália Fran, né? Kardec e outros. Obrigada.